That's good. When I get good and ready. That friendship stuff told me to think to me. This guy's got enough on us to... You won't talk. He better not. I am Drácula. Olá, pessoal. Eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos entender como o sistema de estudos de Hollywood chegou ao seu auge e como cada uma das companhias se especializou em determinado gênero e formato de filme. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2434.9. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu comecei a relatar a gênese do sistema de estúdios de Hollywood. Contei como Thomas Edison, o famoso inventor norte-americano, patenteou o invento dos irmãos Lumière, o cinematógrafo, por todo o território dos Estados Unidos, obrigando a quem quisesse realizar filmes ou exibi-los a pagar os royalties a ele. Isso acabou criando o famoso Trust Edison, na verdade uma grande companhia que abarcava várias companhias menores, como a Biograph, a Essanay e a Vitagraph. E todas elas trabalhavam em função dos royalties que pagavam para o Edison. Alguns independentes, a maioria deles formados por imigrantes europeus, se insurgiram contra o domínio do Edison, dando início à chamada Guerra das Patentes. Para escapar à influência de Edison e à sua agressiva investida contra esses dependentes, eles acabaram se mudando para a costa oeste dos Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, onde fundaram o que hoje é conhecida a Meca do cinema, Hollywood. Ali, as companhias que se estruturaram, como a Metro-Goldwyn-Mayer, a Paramount, a Warner, a Universal e tantas outras, acabaram adquirindo sua feição própria, instituindo um sistema de trabalho, de produção, que ficou conhecido como sistema de estudos. O gênio por trás dessa metodologia de trabalho foi um jovem chamado Irving Thalberg. O Irving Thalberg passou a concentrar nas mãos do produtor todas as decisões importantes para a realização de algum longa-metragem, desde a escolha dos roteiros, a seleção dos diretores, atores, roteiristas, a própria produção em si, e a finalização do filme, com a sua edição e até mesmo a distribuição e exibição, passavam pelas mãos dos produtores. Esse sistema funcionou perfeitamente entre os anos 1920 e 1930, atingindo o seu auge mais ou menos lá pelo final dos anos de 1930. Esse sistema também funcionava principalmente por meio de um contrato, o famoso e infame contrato de 7 anos. Um contrato que obrigava tanto atores e atrizes quanto diretores e roteiristas e técnicos a trabalharem exclusivamente para um só estúdio. Qualquer projeto que fosse realizado, esses contratados eram obrigados a trabalhar neles, mesmo que não gostassem, mesmo que não concordassem com o papel ou as funções que lhes eram dadas. Muitos diretores e mesmo atores e roteiristas se insurgiram contra essa imposição dos estúdios, mas não tinham muito o que fazer, porque o contrato estipulava inclusive punições severas, né, para quem se rebelasse contra as decisões dos produtores. E a partir daí, então, o sistema de estúdios começou a se desenvolver de forma mais sólida e mais agressiva no mercado mundial do cinema. E a expansão de Hollywood começa então nesse período. E é nesse ponto que nós vamos então dar continuidade à nossa história dos grandes estúdios de cinema da Era de Ouro do cinema norte-americano. Assim como a Metro era o estúdio mais luxuoso, mais rico e tinha o maior número de astros e estrelas do cinema antigo,
A Paramount, por exemplo, se especializou, também tinha seus próprios astros e estrelas contratados, mas ela se especializou mais em ter bons diretores, grandes diretores ali sob o seu contrato. Entre eles o Cecil B. DeMille e o Ernest Lubitsch, entre alguns dos nomes. Né? Frank Borzage também era um dos contratados. Esses são diretores das antigas. Alguns deles eu vou fazer podcasts aqui, como do Lubitsch, do Cecil B. DeMille. Prometo para vocês que futuros episódios aí eu vou falar da carreira desses diretores. Tá? Eles tinham um certo renome e reputação da época. Tá? Então a Paramount acabou sendo mais ou menos um reduto de grandes diretores, né? De diretores importantes ali para a época, mais autorais, né? Preston Sturges, né? Era outro diretor da Paramount, tal. E mais para frente, já nos anos 40 e 50, um dos maiores diretores da história do cinema, um dos meus prediletos, que é o Billy Wilder, também ali começou nas fileiras da Paramount. Bom, a Warner, que era um estúdio, aí já, os dois estúdios maiores eram a Metro e a Paramount, tá? Os mais ricos eram os dois. Depois, num segundo nível, vamos dizer assim, numa segunda escala, você tinha a Warner e pouco depois a Fox, né? Depois virou a 20th Century Fox, como eu já expliquei. E também nesse mesmo nível você tinha a RKO, tá? Também que fazia filmes. A RKO era o estúdio que fazia os filmes mais artísticos da época, né? Comerciais também, mas um pouco mais artísticos. Basta lembrar, como vocês sabem, eu falei nos meus últimos podcasts, o Cidadão Kane foi feito na RKO, né? E abaixo desses três ainda havia mais os dois grandes estúdios, que eram a Universal, os mais pobres, né? Era a Universal e a Columbia. Eram os estúdios mais pobres, os menores entre os maiores. Então essas sete grandes companhias dominavam Hollywood. Tá? Estou falando isso nos anos 30. A partir dos anos 40 essa configuração vai mudar. Né? Outras companhias vão surgir, as companhias mais pobres, a Universal e a Columbia vão crescer, vão se desenvolver também e vão atingir o mesmo patamar das outras grandes. Tá? A Metro mais para frente vai começar a decair aos poucos, então vai haver ali uma mudança de paradigmas. Mas entre os anos 30 e 40 isso vigorou. Né? Fora essas sete grandes companhias, você tinha várias produtoras independentes operando, que não tinham. Havia mais um estúdio também, que era um estúdio mediano, mas ele não tinha a sua própria cadeia de distribuição nem de exibição. Era um estúdio mediano para pobre, que era o United Artists. A United Artists tinha sido fundada, ainda no período mudo, por quatro grandes nomes, quatro grandes artistas do cinema. Por isso o nome, United Artists, Artistas Unidos, né, numa tradução livre, que eram Chaplin, ninguém menos que o Charlie Chaplin, um dos fundadores, o Douglas Fairbanks, o grande espadachim e aventureiro do cinema, o primeiro Zorro do cinema, né, ainda no período mudo, sua esposa Mary Pickford, que era uma das grandes estrelas do cinema mudo, e o diretor D.W. Griffith, né, o criador da linguagem clássica do cinema, sobre o qual eu vou falar bastante aqui em futuros podcasts. Aliás, eu vou falar de todos esses quatro aí mais para frente, tá? Em algum momento aí dos meus podcasts eu prometo que eu vou contar a história desses grandes astros do período mudo. E eles fundaram o United Artists, que basicamente ela produzia e distribuía filmes, mas ela precisava das outras companhias para ter as salas de exibição, né? Então ela ficava meio que dependente delas, né? E correndo por fora, pequenas produtoras também independentes, que também não tinham o seu sistema nem de distribuição e nem de exibição, e dependiam das grandes, que era o Samuel Goldwyn Production, sim, o mesmo Samuel Goldwyn que formou a Paramount, que ajudou a formar a MGM, depois acabou saindo e formando a própria companhia produtora. Walter Wanger, também era um outro nome de uma companhia da época. Você tinha, em determinado momento, a Selznick International Pictures, que era formada pelo produtor David O. Selznick, que era o genro do Louis B. Mayer, o dono da Metro. Sobre o Selznick, eu vou contar bastante a história dele em outro capítulo, em outro episódio do meu podcast, quando eu falar do Vento Levou. O grande filme, né, da Era de Ouro de Hollywood, o blockbuster dos blockbusters, né, que foi produzido pelo Selznick. E ele tem também uma vida bastante conturbada, uma passagem, uma trajetória bastante atribulada ali em Hollywood. Mas ele tinha a sua própria produtora ali em meados dos anos 30. E, é claro, o maior desses independentes, talvez o mais poderoso, que no final das contas, hoje, é a companhia de cinema mais poderosa de todos os tempos. Estou me referindo, obviamente, ao Walt Disney Productions, né, que corria por fora. Na época era uma empresa grande, mas
perto das outras era pequena, ela nem tinha um sistema de exibição, dependia da distribuição da RKO, por exemplo, para distribuir os seus desenhos animados, mas com o tempo, como a gente sabe, a Disney iria se tornar o monstro gigantesco que é hoje. Tá? E ainda abaixo dessas, bem no pé, né, bem no último nível, no nível mais inferior, você tinha uma série de pequenos estúdios, né, que formavam, ali se juntavam numa determinada localidade de Hollywood chamado Poverty Row, né, podemos falar Filha do Pão, Filha da Fome, né, ou Filha da Pobreza, né, que eram os estúdios bem pequenos, que tinham poucos recursos, o que eles tinham apenas era um backlot lá, uma área onde eles faziam os filmes, de filmes geralmente de pouco orçamento, que eram alguns estúdios como a Republic, né, a Monogram e outros estúdios desse gênero, né, eram bem poucos, eram vários, numerosos, mas com poucos recursos. Né. Basicamente, o que eles faziam? Eles forneciam os filmes B e os seriados que eram exibidos na complementação dos programas dos cinemas. Isso também precisa ser explicado para vocês entenderem o que é o sistema de estúdios de Hollywood. Tá? O sistema de estúdio de Hollywood não funcionaria sem a forma integrada desses vários componentes. Os grandes estúdios, os estúdios medianos, os produtores independentes e os estúdios pequenos. Tá? Cada um fazia a sua parte, e é por isso que a produção hollywoodiana cresceu e dominou o mundo naquele período. Para que isso acontecesse, então, na época, para vocês terem uma ideia, a televisão ainda estava engatinhando, não era ainda o grande meio de comunicação audiovisual que nós conhecemos hoje, e só iria acontecer depois da Segunda Guerra, a partir de 45, 46 para frente. O rádio, sim, era o grande meio de comunicação eletrônico, mas não áudio, não visual, quer dizer, apenas áudio. Então o cinema dominava. E as pessoas costumavam, principalmente aos finais de semana, aos sábados e domingos, ir aos cinemas desde cedo e ficar no cinema o dia inteiro. Era o programa do cinema. Você tinha as matinês, onde se passavam os desenhos animados. É nessa época que cada estúdio passa a ter sua própria equipe, sua própria unidade de produção de animação. A Metro, por exemplo, passou a produzir os desenhos do Tom e Jerry. Né, foram feitos para cinema, originalmente. Os primeiros desenhos foram feitos para cinema. A Warner também tinha sua unidade de produção, com a turma do Pernalonga, Patolino, e toda aquela turma lá, o Papaléguas e tal. Também eram filmes feitos para o cinema. Né? A Universal tinha o Pica-Pau e por aí vai. Então, os desenhos animados também se inseriam nessa cadeia de produção. Então, havia essas matinês. Havia os seriados, hoje a gente está acostumado a ver os seriados, obviamente, na televisão, mas na época os seriados originalmente eram exibidos em episódios semanais nos cinemas. Sempre com aquele cliffhanger. Sobre os seriados antigos eu vou comentar, vou fazer um podcast legal aqui. Existiram vários seriados, principalmente os de faroeste, mas havia até alguns que se tornaram antológicos, né? Como os seriados do Flash Gordon, na Universal, de ficção científica, que marcaram a época. Foram inspiração para o George Lucas fazer Guerra nas Estrelas, né? Sobre o Flash Gordon e o Buck Rogers, né? Dois seriados muito famosos daquele período. Eu vou comentar aqui, fazer um podcast sobre isso. O próprio Batman, quando estreia nos anos 40, é em formato de seriado. O Superman também, a gente vai ter ali filmes e seriados, né, de cinema, né, e depois nós vamos ter o seriado de televisão do Superman, que é mais para frente, nos anos 50. Até o Capitão Marvel tem um seriado lá nos anos 40. Enfim, a gente pode perceber aí que então formavam um sistema. Além dos seriados, dos desenhos animados, você tinha os filmes B. Os filmes B o que eram? Eram filmes de menor orçamento, produzidos pelos estúdios ou por esses pequenos estúdios, usados para complementar. Eram filmes com equipes de segundo escalão, diretores de segundo escalão, atores e atrizes de segundo escalão, uma produção mais pobre, com histórias mais simples, mas não menos criativas, pelo contrário. Né? Podemos dizer até que alguns dos melhores filmes da Era de Ouro de Hollywood eram os filmes B. Essa é uma grande verdade. Algumas das principais joias do cinema, Curva do Destino, por exemplo, do Edgar G. Ulmer, é um clássico, né? E era um filme B. Vampiros de Almas, né? Do Don Siegel, dos anos 50 também, foi um filme B originalmente, era um filme para complementar essa programação. Né? E você tinha, obviamente, as produções classe A, que aí eram os grandes espetáculos, os grandes filmes de primeira ordem, e cada estúdio tinha os seus
filmes classe A, que era onde eram investidos mais recursos, dinheiro, figurinos, cenários. A Metro, como eu falei, fazia os filmes de época principalmente, mas não só. Grandes melodramas ou os grandes musicais que começam a ser produzidos na Metro, mas vão realmente se tornar a especialidade da casa nos anos 40 e 50. E aí entro no ponto que eu queria. Com essa especialização da produção, em que cada elemento da programação dos cinemas era feito pelos estúdios, né, com filmes divididos em modalidades, seriados, filmes B, filmes classe A, desenhos animados, você começa a ter uma especialização de gêneros em cada estúdio. Então, por exemplo, todos os estúdios faziam, em determinado momento, musicais e faroestes, por exemplo. Mas alguns se especializaram mais nesses gêneros do que outros. Então, a Metro foi aos poucos de filmes classudos, né, vistosos, visualmente ricos, ela foi se especializando em musicais a partir principalmente do sucesso do Mágico de Oz em 39. Dali para frente, ela cria uma unidade de produção, a unidade do Arthur Freed, que vai começar a fazer especificamente musicais, e os musicais vão se tornar um carro-chefe da empresa nos anos 40 e 50. É quando a gente tem aqueles clássicos insuperáveis, como Cantando na Chuva, Roda da Fortuna, Sinfonia em Paris, Gigi, Sete Noivas para Sete Irmãos e tantos outros aí que entraram para a história do cinema. Geralmente feitos em Technicolor, em cores, tal, com um colorido exuberante, maravilhoso, né, daquela época, e grandes astros do filme musical, que a Metro se especializou nisso e reuniu Gene Kelly, Fred Astaire, Sid Charisse, Ginger Rogers, Judy Garland, né, e tantos outros aí, Mickey Rooney, todos eles acabaram formando essa especialização da Metro. Né? Não que a Metro deixou de fazer filmes de época, ela fez o Covardes, por exemplo, dos anos 50, e o próprio Ben-Hur mais para frente, mas o carro-chefe passou a ser os musicais em grande medida. A Warner, que tinha recursos menores nos anos 30, ela se especializou então, como ela tinha recursos menores, ela até fez filmes de época, mas ela não podia fazer os filmes de época com a mesma grandiosidade que as duas maiores, as duas majors. Né? Então, a companhia resolveu se dedicar a filmes com um orçamento mais apertado, mas mais próximo do dia a dia. Em vez de adaptar grandes obras de literatura clássica, o que eles resolveram fazer? Eles optaram por adaptar obras baratas, livros principalmente policiais, baratos, né, os livros que eram vendidos em bancas de jornais, né, literatura barata, né, principalmente literatura policial barata, ou então se inspirar em notícias de jornais da época. Não esqueça que estamos falando da época da Grande Depressão, com a violência, né, policial, a violência criminal ali explodindo nas ruas e por todo o território norte-americano. Então a Warner vai se especializar principalmente nos filmes de crimes, os filmes de gangsters, que passaram a ser a marca registrada da companhia, e também os dramas prisionais, de fugas de prisões ali, né, de histórias envolvendo prisões e carceragem. Então esse passou a ser a principal especialidade da Warner no início dos anos 30 até mais ou menos 1934, 35. Bom, e aí nesse gênero se notabilizaram, como eu falei, o James Cagney, que era talvez o gangster com aquele olhar frio, calculista, irado, né, de um psicopata assassino, né, marcante, né, nas suas atuações como gangster. Né. O Edward G. Robinson, que formou o primeiro protótipo do chefão mafioso que mais tarde, décadas depois, o Don Corleone, o Marlon Brando vai encarnar como Don Corleone no clássico Poderoso Chefão, dos anos 70. Mas nessa época também, a Warner também, usando esses recursos que ela tem, ela vai criar a sua primeira grande dama, né, das telas, que é a Bette Davis, que vai se especializar em fazer o papel da má de Hollywood, sempre a vilã, a mulher que todos amavam odiar, né? Sempre em papéis assim, melodramas, também cheios de energia. Uma característica da Warner é que os filmes dela tinham energia, eles iam direto ao ponto, sem enrolação, devido justamente à falta de recursos como a Metro e a Paramount tinham. A Warner investiu mais em filmes mais com ritmo mais compassado, né? E mais vibrante. A partir de 34, né, ela começa, à medida que a própria companhia começa a melhorar o aspecto financeiro, estamos já começando a sair da época da Grande Depressão, a melhorar um pouco a economia, a Warner passa a fazer os filmes de capa e espada, estrelados pelo Errol Flynn, a dupla Errol Flynn e Michael Curtiz. Michael Curtiz era um diretor húngaro,
que eu aprecio bastante, os filmes dele. Aliás, é um dos meus diretores prediletos. Sobre ele eu vou fazer aqui um podcast também especial. E eu acho que ele foi um dos maiores diretores da velha Hollywood, da Era de Ouro. Michael Curtiz dirigiu esses filmes de capa e espada e depois se tornaria mundialmente famoso e hoje lembrado eternamente pelo seu clássico, o clássico romântico, né, de todos os tempos, o Casablanca, isso já nos anos 40. Com outro grande astro da Warner, que começou ali nos anos 30 fazendo o papel de gangster e depois migraria para fazer o papel do grande herói, o grande detetive ou o grande herói, o anti-herói dos filmes dos anos 40, os filmes noir, que é o Humphrey Bogart, esse grande astro da história do cinema. Né? Então, a partir de 34 surge o Capitão Blood, o primeiro filme estrelado pelo Errol Flynn e sua companheira de vários filmes, o Olivia de Havilland. Depois eles vão fazendo sequência As Aventuras de Robin Hood, já em cores. E por aí vão vir vários filmes, A Carga da Brigada Ligeira, O Gavião do Mar, Meu Reino por um Amor, enfim, vários filmes ali estrelados pelo Errol Flynn e dirigido pelo Michael Curtiz. Só um detalhe, Curtiz e o Errol Flynn se odiavam, se detestavam, não se suportavam. Por várias razões que eu vou explicar mais para frente em outro podcast, né, os dois nutriam um por outro uma antipatia assim, de não poder se olhar na cara. E, no entanto, os dois fizeram uma penca de filmes juntos. Né? Se eu não me engano, foram bem mais do que 8 filmes, né, juntos, em parceria. E são filmes memoráveis. Né? Faroestes, filmes de vários gêneros, faroestes, filmes de capa-espada, melodramas históricos, enfim. Né? E aí, essa era a especialidade da Warner durante os anos 30. Essas eram as especialidades. A Warner também realizou musicais. Tá? Ela fez um estilo muito próprio de musicais. Como eu falei, todos os estúdios faziam musicais e faroestes. A Metro fez os musicais mais vistosos. Mas a Warner, que também tinha ali sua tendência a fazer musicais, como os outros estúdios, era um modismo da época, investiu num estilo muito próprio de musicais. Com uma coreografia de um gênio, né, da coreografia que revolucionou o cinema musical, chamado Busby Berkeley. Busby Berkeley foi um revolucionário do cinema musical. Tá? Ele fez filmes como... ele criou coreografias corais, né, de vários dançarinos, vários dançarinos e dançarinas ali, formando formas caleidoscópicas, né, vistas de cima, de vários ângulos. É uma coisa magnífica, genial, né, no mínimo, para dizer o mínimo. Né. Foi um gênio, depois ele se tornaria também diretor, né, foi um gênio do cinema musical, o Busby Berkeley, e faria vários filmes desse tipo. Né. Cavaduras de Ouro, né, Gold Diggers, né, que teve várias continuações, né, e vários outros filmes ali que ele realizou em forma de musicais. Né. Então a Warner fez um filme musical mais de fundo social, né, de fundo mais crítico. Né. E também, como eu falei, os dramas prisionais era outra especialidade da Warner, né, em que ela vai fazer, principalmente com o Paul Mooney, um dos grandes atores também daquela época, característicos, né, filmes sobre histórias de presidiários em fuga, né, o Fugitivo, né, na década de 30, é um dos clássicos, ali estrelado pelo Paul Mooney, dirigido pelo Mervyn LeRoy, é um dos grandes filmes, né, sobre drama prisional. Né. Então a Warner fazia esse tipo de filmes. A Universal, por exemplo, se especializou desde cedo nos filmes de terror. Então os filmes de terror passaram a ser o mote da Universal. Já nos anos 20, a Universal já vinha trilhando esse caminho. Tá? Então o cinema expressionista ele vai ser a base do que a Universal vai usar para fazer os seus filmes de terror no cinema sonoro. Mas no cinema mudo eles já começaram a trafegar esse caminho. Né? Então tem ali o Corcunda de Notre Dame, estrelado por um dos grandes atores do cinema mudo, Lon Chaney, que foi um gênio, né? Um gênio absoluto. Todo mundo fala do cinema mudo, lembra sempre do Chaplin, como se só houvesse o Chaplin. Ele foi genial, sem dúvida, mas não foi o único. Podemos citar uma penca de outros nomes, entre eles o Lon Chaney, que era o chamado do Homem das Mil Faces, né? Que conseguia a cada papel se metamorfosear e incorporar papéis diferentes de uma forma simplesmente genial. Ele fazia as próprias maquiagens, foi o precursor da maquiagem cinematográfica, que ele fazia como ninguém. Ele personificou então Corcunda Notre Dame, depois personificou o primeiro Fantasma da Ópera, que para mim ainda é a melhor versão cinematográfica, a versão muda do Fantasma da Ópera, isso na Universal. E depois, já no cinema mudo, a Universal então vai dar continuidade a esses filmes de terror, né? E aos suas criaturas, né, deformadas e monstruosas,
com o Drácula de 1931, estrelado por um ator húngaro chamado Bela Lugosi. O Drácula, né, esse Drácula foi o primeiro Drácula sonoro, não o primeiro Drácula do cinema. O Nosferatu, que é o Drácula apócrifo do Murnau, feito na Alemanha, já era uma versão apócrifa do Drácula, mas mudo. Né? O primeiro Drácula sonoro e oficial foi esse do Bela Lugosi de 31. Embora cá entre nós, o meu Drácula preferido seja o eterno chupador de sangue de todos os tempos, que é o Christopher Lee. Para mim, esse foi o Drácula imbatível. Eu gosto do Bela Lugosi, acho ele fascinante, ele construiu ali a persona aristocrática do vampiro, né, do conde, do vampiresco, mas, para mim, o Lee é insuperável. Né. Bom, então, voltando aí para a Universal então fez um enorme sucesso com o Drácula. No mesmo ano fizeram o Frankenstein, estrelado por outro grande ator, o Boris Karloff. O Bela Lugosi tinha sido escalado para ser o Frankenstein. Ele tinha feito sucesso com o Drácula. O Carl Laemmle falou: agora você vai fazer o outro grande monstro famoso da literatura, que é o Frankenstein. Mas o Bela Lugosi, quando leu o roteiro, falou: não vou fazer isso porque esse monstro só sabe grunhir e falar frases guturais e não tem ali o espaço para eu desenvolver a minha arte dramática. Então não quero. Ele se recusou a fazer, num dos raros casos em que um astro se rebelou. Se fosse da Metro, ele não teria muita chance de escolha. Mas como era na Universal, um estudo mais pobre, o Carl Laemmle era um pouco mais liberal, tudo bem. Escolheu um outro ator para o papel do Frankenstein, e aí ele acabou escolhendo o Boris Karloff, e o resto é história. O Karloff, com aquela maquiagem fascinante e antológica, genial, para dizer o mínimo, entrou para a história. Né? Virou uma lenda das telas, né? Uma das várias lendas das telas. Né? Podemos dizer que o Frankenstein do Karloff, assim como o Drácula do Bela Lugosi, ao lado da Greta Garbo, né, da Ingrid Bergman, do Mickey Mouse, do Chaplin, do King Kong, são algumas das maiores criações da história do cinema, inegavelmente. E o Frankenstein também fez um sucesso estrondoso, e aí a Universal começou só a fazer filmes de monstros que davam um rendimento extraordinário. Na sequência veio O Homem Invisível, né, estrelado por Claude Rains, né, e também a continuação, já em 1936, 35, aliás, do Frankenstein, que é a noiva de Frankenstein, com a Elsa Lanchester, fazendo o papel da famosa noiva do Frankenstein. Os dois filmes dirigidos, os três filmes, O Homem Invisível, Frankenstein e a noiva de Frankenstein, dirigidos pelo mesmo realizador, o James Whale. Depois, mais para frente, viria na década de 1940 o Lobisomem, encarnado pelo filho do Lon Chaney, o Lon Chaney Jr., que também se notabilizaria como ator de filmes de terror dali para frente. Também um grande ator, era um grande ator sim, assim como o pai. E nessa altura do campeonato, meados dos anos 30, o Lon Chaney já tinha falecido. Eu acho que se ele não tivesse falecido, ele teria encarnado o Frankenstein, com certeza. E o Lon Chaney Jr., filho dele, aí passa a seguir os mesmos passos do pai e se notabilizar também como ator de filmes de terror. Então a Universal acabou se tornando o estúdio dos monstros, né? Então a Universal acabou se especializando. Em meados dos anos 30, eu vou um dia contar essa história, né? Os diretores, os donos, o Laemmle e o filho são afastados. A Universal muda de direção, muda de donos. Tem uma puxada de tapete ali dos executivos, que eu vou contar em detalhes uma outra hora. E aí a Universal passa a adotar outros gêneros e outros critérios de produção. Desponta aí uma atriz cantora, né, jovem, chamada Diana Durbin, que passa a fazer musicais ali para a Universal. Ela diversifica mais a produção dela. E já nos anos 40 em diante, já não é mais o estúdio dos filmes de terror. Ela passa a ter outros direcionamentos e vai também crescer e se desenvolver até se tornar o grande estúdio que é hoje. Tá? Então, como vocês veem, cada estúdio passou a ter os seus próprios as suas próprias especialidades. Né? A Columbia, né, que era o outro estúdio pobre, menor, né, entre os grandes, ela nos anos 30, o carro-chefe dela foi um diretor, Frank Capra. O grande Frank Capra, um dos meus diretores prediletos, né, que eu vou também aqui fazer um podcast, ou mais de um, sobre a carreira desse incrível diretor. Ele realizou nos anos 30, em plena época da Grande Depressão, as comédias sociais. As comédias sociais eram o quê? Eram comédias
que tratavam das dificuldades, das agruras da vida dos americanos sob a Grande Depressão. Então, os personagens eram sempre envolvidos com o desemprego, com a crise social que abalava o país, só que visto de uma forma otimista. Né? Ele tinha um cinema bastante populista e otimista, né? Que fazia mais ou menos um eco com o governo então do Roosevelt. Né? É um filme profundamente arraigado em questões políticas e sociais, grandes filmes, entre eles o Aconteceu Naquela Noite, que eu mencionei há pouco, né, quando eu falei do Clark Gable, e outros filmes como A Mulher Faz o Homem, Horizonte Perdido, um dos meus filmes prediletos, O Galante Mr. Deeds, que depois seria refilmado, né? Dama por um Dia, enfim, tem vários filmes que ele fez. Talvez o filme mais importante do Capra não tenha sido feito para a Columbia, foi feito só no pós-guerra, em 46, que foi A Felicidade Não Se Compra, um clássico absoluto, um filme maravilhoso. Qualquer cinéfilo de carteirinha tem que a obrigação de assistir. Enfim, o Capra foi o carro-chefe da Columbia e a Columbia se especializou em filmes de comédias sociais por conta dele. Tá? Ele fez esses filmes com Robert Riskin e tal. Então, como eu estava dizendo, Hollywood atinge o seu auge ali de produção nessa época, nos anos 1930. E como isso se desenvolveu depois, nos anos 40, até começar a decadência nos anos 50 e finalmente o final dessa história, né? Como ela termina? Bom, isso, meus caros, é o que eu vou contar no meu próximo episódio. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana eu estarei de volta para falar sobre o auge do sistema de estúdios durante a Segunda Guerra Mundial. Até lá, pessoal!